queridos alunos, encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante na nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre as origens e as funções urbanas, né? De pano de fundo aí nós já temos uma amostra, né, das naturezas e características desses centros urbanos que nós vamos tratar, tá bom, gente? Então as cidades, elas podem surgir de forma espontânea ou de forma planejada. Espontânea é quando essa cidade, assim como, por exemplo, Araxá, Uberaba, São Paulo, né, são cidades que surgiram espontaneamente, sem ter um devido e prévio planejamento. E quando nós pegamos as planejadas, nós temos o exemplo de Brasília, como que está aqui na imagem do slide. Brasília, Palmas, são exemplos de cidades planejadas, que são todas planificadas, orientadas, de modo que elas vão surgir dentro de um devido planejamento, né? E necessariamente, olha lá, ó, as espontâneas surgem de forma natural, enquanto que a planejada tem toda uma planificação, um planejamento prévio para que ela surja e desenvolva a partir daquele planejamento inicial, né? As funções das cidades, olha, função, atividade econômica de uma cidade, né? Dentro dessas atividades econômicas, nós podemos aqui citar, olha, a função política administrativa. Nós temos duas imagens de cidades que têm como a principal vocação, a principal atividade dessa cidade, a função política administrativa, por serem capitais, por reduzirem principalmente as atividades político-administrativas, os órgãos governamentais, assim como Brasília, Washington, né? Poderíamos citar também São Paulo. Então, quer dizer, são cidades que têm como principal característica a função político-administrativa, que traz dentro da sua organização aquela função principal de manter os órgãos governamentais, políticos, administrativos. Então, Brasília e Washington. Uma outra função é industrial. E aqui pela imagem nós vamos ver a cidade de Detroit. É um dos grandes centros automobilísticos, né, que nós temos no mundo. É a principal função dessa cidade. É lógico que ela tem a função turística, ela tem também uma função ligada à questão geopolítica, mas a principal função da cidade de Detroit é a função industrial, né? Nós podemos citar aqui no Brasil, por exemplo, a cidade de Cubatão, né, que também tem uma função industrial marcante, né? Muitas indústrias, no caso de Detroit, principalmente ligada às questões de motores, de automobilística, as fábricas, né, de derivados de petróleo, as fábricas que lidam ali com a questão de utensílios, né, para automóveis, moto, veículos automotores, né, e tem essa função principal. A outra função é a comercial. Aqui uma cidade, a cidade de Nápoles, né, que resume como principal função a função comercial. É um grande centro comercial, né? Sempre foi, né, desde o século 17 nós já podemos colocar a cidade de Nápoles como esse grande centro comercial. Nós vamos ter centros comerciais importantes aqui também, como por exemplo em São Paulo, ali a região do Brás, né? Como a região ali da Zona Franca de Manaus, que também tem uma função comercial, sobretudo para produtos eletrônicos, né? Então, aquelas cidades em que normalmente as pessoas viajam a compras, né, para fazer compras para as lojas, supermercados, etc. Tá bom? A outra função importante é a cultural, e aqui nós vamos ter três grandes centros culturais, né? A primeira delas, Oxford, né, na Inglaterra, né, no Reino Unido, aí na Inglaterra. A outra, Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, e Mariana, também em Minas Gerais. Essas cidades têm como principal vocação a cultura, né? São centros culturais que resumem cultura, tecnologia ligada à cultura, produção artística cultural. Nós vamos ter monumentos, obras de arte, museus, centros culturais, uma grande produção cultural ligada ao teatro, ligada à música, não é?
Então, são centros que se revelam como grandes promotores da atividade cultural. E nesse caso, a função principal dessas 3 cidades é exatamente o fomento e a produção da cultura, tá? Uma outra aqui, a função religiosa, nós vamos ter alguns centros importantes dessas cidades, né? A primeira delas, Jerusalém, que nós podemos citar aí, que é um dos grandes centros, né, gente, ligadas à religião católica, né? Embaixo nós vamos ter aqui a cidade de Meca, que reúne aí o centro, né, das religiões muçulmanas. Vaticano, que é o centro político-administrativo, né, também da religião católica. Em Jerusalém nós vamos citar também aí a questão judaica, né, que é um dos centros, se não o principal centro do judaísmo no mundo. E Fátima, que é também um grande polo, né, de função religiosa ligada à religião católica, já que ali está centrado, né, a igreja, a paróquia que tem todo esse simbolismo, né, do aparecimento da Virgem de Fátima. Nós podemos citar ainda aqui em Uberaba o Espiritismo, por conta do Chico Xavier. Nós temos também no Brasil a cidade de Aparecida do Norte. Nós vamos ter em Suzano o grande polo aí, né, da religião budista no Brasil, né? Em Suzano tem um grande templo do budismo no Brasil, e assim outras cidades, né, que tem essa grande e forte vocação, tá, gente? Aqui um outro, olha, função turística, olha que lindo, né? A cidade aí de Monte Carlo, onde nós temos um dos grandes prêmios de Fórmula 1. Monte Carlo já fez parte e faz parte ainda, né, de um dos PIBs mais altos do mundo, né? Grande parte dos pilotos de Fórmula 1 costuma ter residência aqui em Monte Carlo, porque é uma região na Europa ali, marcada por um lugar estratégico, fica perto, né, para viajar para os grandes prêmios. É uma cidade que tem um PIB elevado, uma condição cultural elevada, que tem um fomento aí às questões industriais, né, tecnológicas, comerciais, melhor dizendo, importante, né? Grande parte daqueles que têm verdadeiras fortunas no mundo tem casas, né? Tem ranchos, casas aí mesmo, né, de férias e tal. Então é uma região importante, tem essa forte vocação, assim como nós temos também a cidade do Rio de Janeiro, assim como nós temos a cidade de Paris, assim como nós também podemos citar a cidade de Londres, né? Então são grandes centros, né? Miami, né? São grandes centros de função turística que nós temos no mundo. Função portuária, nós vamos ter Santos, que é um dos principais portos do mundo, né? Nós vamos ter Porto São Luís, nós vamos ter Porto de Tubarão, vamos ter aí portos importantes no México, né? Em Cuba. Essa função portuária é aquela que desenvolveu a sua principal atividade comercial, a principal atividade de lucro, né, de arrecadação, né, gente, de impostos, geração de emprego, renda, através dessa função portuária, porque tem portos que acabam sendo pontos de despachos e de chegada de mercadorias. Então, a grande referência, né, dessas cidades é exatamente a sua atividade portuária, como é o caso de Santos, né? Aqui nós vamos ter uma outra função aí tecnológica, né? Cidades, né, com o que a gente chama aí de centros, né, de informática, de polos, né, de informática, de polos de tecnologia que nós temos no mundo. Aqui é uma foto aí do Vale do Silício. Nós podemos colocar a Zona Franca de Manaus também como esse grande polo. Nós podemos colocar a cidade de Campinas, que também tem um polo, né, tecnológico importante e tal. São Paulo nunca deixa de ser esse polo tecnológico importante. Então aqui no Vale do Silício é onde se desenvolve aí, né, muitas parcerias industriais, tecnológicas. Aqui nós temos a Apple, a Netscape, né, sistemas tecnológicos importantes, né, a Universidade de Stanford da Califórnia,
concentra aí o maior conjunto de indústrias de informática do mundo dentro do Vale do Silício. Então, uma forte função de Tecnópolis, né? De desenvolvimento tecnológico e industrial. Aqui nós vamos falar de uma parte importante, gente, voltada para a questão da urbanização desigual, que nós já estamos tratando naquele primeiro capítulo, né? Aqui nós já estamos na segunda parte desse capítulo ligada aos espaços da cidade, a urbanização, né? A urbanização desigual, a questão da segregação urbana. Então, a urbanização desigual, nós vamos citar a cidade aqui de Seattle, nos Estados Unidos. Países desenvolvidos, né, tiveram aí uma parte, olha, vamos pegar a imagem aqui ao fundo, olha, uma cidade já mais modernizada, com prédios, mais planificada, enquanto que na frente nós vamos ter uma área mais histórica, né, característica da Revolução Industrial aí do século XIX, né, mais às margens dos rios, porque aqui chegavam os barcos, né, alimentava o setor industrial, também pegava, né, para escoar as produções realizadas aqui no setor industrial. Então, desde o século XIX, essas características de cidades que se desenvolveram como grandes indústrias, com grandes indústrias, né, assim também, além de Seattle, nós temos também a cidade de Chicago, né, nos Estados Unidos. Então, uma área mais próxima do centro do Rio, né, que tem essa característica mais histórica, e lá ao fundo uma área mais moderna, planificada, porque já tem ali um processo tecnológico de mudança, né, desenvolvimento, de planificação e etc. e tal. Então, urbanização mais antiga, ligada em geral à primeira e segunda Revolução Industrial, e uma segunda parte, né, essa urbanização mais lenta, um período de tempo mais longo, né, possibilitou o espaço urbano se estruturar melhor, como é lá no fundo nessa imagem que nós estamos colocando aqui da cidade de Seattle, né? Então, é uma formação de rede urbana então mais densa e interligada. Grande problema dos países subdesenvolvidos é exatamente a questão da moradia, a questão do saneamento básico, né, gente? Esgoto a céu aberto, enchentes que entram dentro das casas, né? Vários problemas ligados a doenças, a mosquito, a proliferação de doenças por conta das contaminações de esgoto, de céu aberto, né? De fezes que se misturam a essas águas do esgoto que entram dentro das moradias. Nós vamos ter aqui também no Brasil, sobretudo ali na região do Nordeste, né? Salvador, as palafitas, né? Aquelas casas que são construídas em cima de um giral, né? Dentro do mar, né? E isso vai resultar, gente, numa série de consequências, né? Essa região aqui, muito provavelmente uma foto tirada na região da Índia, porque são características aí a população, a imagem, as roupas, né, da população indiana. Então, esgoto a céu aberto, o governo que, muitas vezes, então, os governos não dão a prioridade adequada a esses seres humanos, né? Infelizmente, a obra de saneamento básico não é uma obra que atrai voto, né? As pessoas, infelizmente, por serem pouco politizadas, acabam valorizando políticos oportunistas que fazem grandes monumentos, né? E a gente tende a valorizar grandes monumentos, obras abertas, né? Como, por exemplo, uma creche, uma escola, um hospital, que também é importante, mas a gente não valoriza obras de investimento e saneamento básico, que é aquilo que garante saúde, que é aquilo que vai garantir que talvez não precise de tantos hospitais, né, de tantos centros de saúde. Mas, infelizmente, essas obras são muito pouco valorizadas e desenvolvidas pelos governantes, né? Características dos países subdesenvolvidos e que está envolvido também, né, gente, dentro daquilo que a gente sabe, reconhece como a questão da segregação urbana, né? A urbanização, então, mais recente, que é aquela depois da Segunda Guerra Mundial, essa urbanização mais acelerada, né, que vai acabar que alguns polos se desenvolvem muito e acabam por tirar um pouquinho a vida das outras cidades periféricas menores ao entorno daquele grande centro, né? É o que a gente chama do processo de macrocefalia urbana. As consequências da macrocefalia urbana, olha, distribuição espacial da riqueza muito desigual, as redes de cidades nas quais existem pouquíssimas cidades médias, né? Porque fica toda polarizada numa região só. Vamos pegar aqui perto da nossa região, Uberlândia. Concentrou grande parte, né? Aí em torno de 700 mil pessoas de população, enquanto que as outras acabaram ficando um pouquinho
menor não cresceram, não desenvolveram, porque Uberlândia puxou toda essa infraestrutura, puxou todos os recursos, universidade, saúde, uma série de fatores para ela, e aí acabou aniquilando um pouquinho o desenvolvimento das outras cidades. Então, rede de cidades nas quais existem aí pouquíssimas cidades médias, convergência dos fluxos populacionais nacionais para uma única cidade, como é o caso de Uberlândia, Ribeirão Preto, Campinas, né, São Paulo. Então, puxaram Belo Horizonte, puxaram ali para esses grandes centros, enquanto que as outras cidades ao entorno acabou perdendo um pouquinho vida e desenvolvimento, né? Um inchaço urbano, então, desigual, né, trazendo grande parte da população para um centro único, inchado, que fica ali com vários problemas de segregação, de violência, enquanto que o entorno, essas cidades não desenvolveram a contento, né? E aí, olha, os grandes problemas desses centros urbanos com os inchaços populacionais é a violência, né, o trânsito que gera ali uma série de colapsos, né, falta de estacionamento, o trânsito que não anda, sobretudo nos horários de pico, a desigualdade, né, de muitos moradores de rua, a violência, a criminalidade, o tráfico de drogas que aumenta, a questão, né, gente, de crianças que acabam não tendo escola a contento, o transporte público que também não atende perfeitamente toda essa população. Então são vários problemas dessa infraestrutura defeituosa por conta da macrocefalia, do inchaço populacional, que vai gerar impactos sociais gritantes, né? E com os impactos sociais, o preconceito também da população, né, gente? Infelizmente. E aí, olha, nós temos uma foto que mostra para nós a segregação espacial. Vocês estão vendo aqui do lado direito, do meu lado direito aqui, vocês estão vendo, olha, uma cidade mais planejada, uma infraestrutura, avenidas, né? Arborizadas, prédios bonitos, a estrutura ali de saneamento básico, condomínios fechados, bem estruturados, com piscina e tal. E a informal tá aqui do lado esquerdo, olha, né? O crescimento totalmente desordenado, sem rua, na grande maioria das vezes, 90% sem saneamento básico, sem estrutura de atendimento a transporte, creches. Então você vê como é que essa estrutura é desigual. Isso é a evidência clara da segregação espacial, tá, gente? Nós vamos ter, por exemplo, em São Paulo, de um lado, o bairro do Morumbi, né, de PIB altíssimo, casas bilionárias, e ao lado esquerdo nós vamos ter a favela, por exemplo, de Paraisópolis, né, que é dividida simplesmente por um muro. E a total desigualdade, a violência, a marginalidade, casas, né, desiguais, totalmente mal construídas, né, em que não tem rua, uma organização, você não chega com carro, você não tem um transporte público que atende, você não tem uma infraestrutura para esgoto. Então, esse é o grave problema da segregação espacial, tá, gente? Então, olha, esse fenômeno caracterizado como a ocupação diferenciada do espaço urbano. De um lado você vai ter o edifício estruturado, shopping, viaduto, banco, e do outro lado você vai ter a pobreza, às vezes separada por 200 metros, 300 metros, pobreza, favela, cortiços, né? A falta de infraestrutura, que infelizmente é muito ruim para seres humanos, né, que vivem nessa condição e que nós não poderíamos aceitar, né? Nós teríamos que cobrar do poder público para que resolvesse esses problemas infraestruturais nos grandes centros urbanos, né? E aí, para a gente encerrar, olha, os exemplos claros, então, da segregação espacial, gente. Tá aí, olha. Condomínio de luxo, aqui é o que eu disse, olha. Esse muro aqui separa a favela de Paraisópolis do bairro de Morumbi. Olha esse prédio aqui, pessoal, olha. As sacadas em espiral para que o sol não seja tampado da sacada do prédio de cima. Imagina o preço de um apartamento aqui nesse prédio, né? Nesse condomínio. Olha os condomínios com quadra de tênis, de vôlei, né? Uma estrutura extremamente milionária de um lado e a separação por um muro do outro lado, você vai ter a favela de Paraisópolis. Então, olha, condomínios de luxo, favelas, né? Dois centros juntos ali, olha, evidenciando a segregação social, evidenciando a questão econômica, né? Condomínios de luxo protegido, vigiado, com câmeras, com vigia eletrônica, com vigias humanos, com segurança armada e tal. E do outro lado, separado por um muro, nem 200 metros, né?
nós vamos ter a total desigualdade na favela de Paraisópolis. Então, os condomínios, né, os enclaves fortificados, né, como se diz aí, esses são os enclaves fortificados, com prédios, com muros altos, com vigilância e tal, e do lado a marginalidade, né, onde a gente tem um ambiente marcado pelo pouco investimento em educação, onde temos o tráfico de drogas, onde não tem a violência, onde não tem um atendimento adequado para transporte, até porque não se chega carro em todas essas ruas. Olha como que as ruas são pequenininhas, as ruelas pequenininhas, pertinhas, né? A má estrutura das casas, as portas viradas para um lado, a outra porta virada para o outro. Não tem uma ideia, né, de organização, de colocar as casas com portas para as ruas, né? Cada um tem uma porta para uma posição. Então, essa desorganização indica, né, infelizmente, o que a gente chama de bairros pobres, né? E do outro lado, a total infraestrutura marcada pelo bairro de Morumbi. Tá certo, gente? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Façam os exercícios que seguem essa aula. E nós nos encontramos numa próxima videoaula. Tudo de bom, um grande beijo.